Um garoto negro cujo pai esfrega privadas neste prédio não pertence à minha sala de aula. O Dr. Richard Sterling amassa o trabalho de Samuel Stevens e o joga no rosto do rapaz de 19 anos. 200 estudantes observam. Ele pega o papel do chão, rasga ao meio e deixa as duas metades caírem no piso. Universidade Harrington, o programa de matemática mais elitista de Boston. Samuel se transferiu de um community college 3 meses atrás. O pai dele esfrega estes corredores à noite. Sterling dá leves batidas com o giz na equação não resolvida no quadro. Este problema, o meu doutorando Ethan Caldwell, formado em Yale, pesquisador publicado, passou 3 meses em cima dele. Falhou. A voz de Sterling se eleva. Nem o meu aluno de doutorado consegue resolver esse problema. Ele se vira para Samuel. Mas você que limpa os nossos pisos à noite? Você acha que encontrou um erro? Samuel se levanta. A voz continua firme. Posso mostrar, professor. O sorriso de Sterling esfria. Vamos ver você fracassar. O que acontece quando todo mundo aposta contra a única pessoa que realmente sabe a resposta? Samuel ainda não vai até o quadro. Primeiro você precisa entender como ele entrou nesta sala. Há 6 semanas, Samuel Stevens atravessou os portões da Universidade Harrington como estudante no programa de matemática de elite de Boston. Ele havia passado 2 anos no Community College, mantendo notas perfeitas enquanto trabalhava 40 horas por semana. Sua aprovação veio com uma bolsa integral. Cada item que mais tarde se tornaria munição contra ele. O departamento de matemática não celebrou a sua chegada, apenas a tolerou. O Dr. Richard Sterling manda em tudo ali. 52 anos. Chefe de departamento. PhD em Yale, resolveu a conjectura de Whitmore em 2008. Orientou 14 doutorandos. 11 hoje têm cargos permanentes em grandes universidades. O seminário avançado de teoria dos números dele é o verdadeiro portão de entrada. Se você se destaca ali, ganha cartas de recomendação para MIT, Stanford, Princeton. Se tropeça, ali está acabado. Sterling acredita que a pressão revela o caráter, que o desconforto gera excelência. Seus métodos produziram matemáticos excepcionais. Também esmagaram estudantes que pensavam diferente, que não se encaixavam na definição estreita de talento que ele tinha. Samuel é um dos 3 estudantes negros em todo o programa de matemática de Harrington. Os outros 2 o avisaram já na orientação. Sterling te testa de outro jeito. Tudo em você é questionado. Só sobreviva e siga em frente. Mas Samuel não está apenas sobrevivendo. Ele está brilhando porque excelência é o único idioma que importa quando todo mundo parte do princípio de que você não pertence àquele lugar. O pai dele, James, trabalha com serviços de limpeza há 30 anos. Atualmente empregado em Harrington, turno da noite das 20 horas às 6 horas. Ele esfrega os pisos deste prédio de matemática. Esvazia o lixo dos gabinetes dos professores, limpa banheiros de que ninguém se lembra. James nunca fez faculdade. A mãe de Samuel se candidatou 3 vezes. Notas perfeitas recusada todas as vezes. Ela morreu quando Samuel tinha 12 anos. Câncer de mama. Sem seguro de saúde. As contas médicas destruíram tudo o que a família havia economizado. Samuel encontrou as cartas de candidatura dela à faculdade no ano passado. As redações sobre estudar matemática quebraram algo dentro dele ou construíram algo novo. Ele carrega uma dessas cartas no caderno como marcador de páginas. A bolsa cobre a mensalidade, não o aluguel, nem a comida, nem os livros, nem o laptop de que ele precisa. Então Samuel também trabalha à noite. Em outro prédio complexo de engenharia, biblioteca, centro estudantil, 4 noites por semana, das 23 às 13 horas, depois estuda até as aulas das 8 horas. Em 3 anos ele encheu 12 cadernos com demonstrações originais. Problemas resolvidos durante viagens de ônibus, conceitos explorados nos intervalos de almoço, equações desenvolvidas enquanto esfregava pisos às 2 da manhã. Ninguém nunca viu esses cadernos.
Mostrá-lo significa convidar julgamento, e o julgamento vem você convide ou não. O seminário de Sterling se reúne 2 vezes por semana. 35 alunos, em sua maioria de pós-graduação. Samuel é o único aluno transferido. Desde o primeiro dia, Sterling o tratou de forma diferente. Não de maneira óbvia, mas em pequenos detalhes acumulados. Samuel levanta a mão. Sterling só o chama por último. Samuel responde corretamente. Sterling segue em frente sem qualquer reconhecimento. Samuel entrega a lição de casa. Sterling o acusa de plágio e o obriga a refazer tudo sob supervisão em seu gabinete. Outros alunos perceberam. Alguns se sentiram desconfortáveis. Ninguém disse nada. Sterling elogia Ethan Caldwell o tempo todo. As observações de Ethan são percepções brilhantes. As perguntas de Ethan são exatamente as certas. Ethan veio de Yale com conexões familiares e o verniz de um colégio interno de elite. Tudo o que Sterling valoriza. Samuel representa tudo o que Sterling teme. Mudança perspectivas diferentes. A possibilidade de que os métodos dele não sejam o único caminho para a verdade. 3 semanas depois do início do semestre, Sterling apresentou o problema C, uma versão modificada de um problema de partições à la Goldbach, no quadro branco do seu escritório. Ele vinha refinando esse problema havia 5 anos. Alunos de pós-graduação tentaram resolvê-lo. Pesquisadores visitantes o examinaram. Ninguém conseguiu. No ano anterior, Sterling o atribuiu a Ethan como desafio qualificatório. Ethan passou um semestre inteiro, centenas de horas. 2 consultas com professores softwares computacionais, fracasso total. Sterling o aprovou mesmo assim. Às vezes, saber quando um problema é intratável já é por si só uma lição. Mas o problema continuou lá, visível, sem solução, um monumento à dificuldade. A lenda no campus cresceu. O problema impossível de Sterling. Estudantes passavam, viam a equação, se sentiam inferiores. Então Samuel passou por ali durante seu turno de limpeza. 3 da manhã. Sterling já tinha ido embora. Só Samuel, o esfregão e aquele quadro branco. Ele parou, encarou e viu algo que ninguém mais viu. A restrição que Sterling acrescentara tornava o problema logicamente impossível. Não difícil e impossível como procurar um círculo quadrado. A equação não podia existir em um espaço matemático válido. É por isso que Ethan falhou, por isso que todos falharam. Eles estavam tentando resolver algo que não tinha solução. Samuel fotografou o quadro, estudou a equação nas viagens de ônibus, trabalhou nela entre um turno e outro. 2 dias depois, ele havia provado a impossibilidade. 3 dias depois, tinha corrigido a formulação de Sterling e resolvido a versão corrigida. Ele entregou seu trabalho pensando que Sterling apreciaria o insight. Em vez disso, Sterling o jogou em seu rosto. Agora Samuel está ali com o papel rasgado aos seus pés. Ficar em silêncio e aceitar a humilhação. Ou caminhar até o quadro e provar tudo. A sala prende a respiração. O sorriso de Sterling é predatório. Samuel recolhe as ovaçalhas 2 metades rasgadas, alisa-as na palma da mão e então caminha em direção ao quadro. Samuel chega ao quadro, mas ainda não escreve. Sterling fica parado, braços cruzados, bloqueando metade do espaço. Antes de você se envergonhar, diz Sterling, deixe-me explicar algo à classe. Ele se vira para o público. O problema C foi apresentado em 3 conferências acadêmicas. Matemáticos publicados o examinaram. Meu aluno de doutorado passou 90 dias nele. Ele olha de volta para Samuel. Você está nesta universidade há 6 semanas. Trabalha em turnos noturnos. Transferiu-se de um community college. O que exatamente faz você pensar que encontrou algo que todos os outros deixaram passar? A pergunta fica suspensa como um laço pronto para apertar. Outros estudantes se mexem desconfortáveis. Isso já não é ensino. É uma execução pública? A voz de Samuel permanece estável. Posso mostrar meu trabalho, professor Claro.
Sterling sai da frente com uma cortesia exagerada. Vamos ver como é a matemática de Community College. Risadinhas nervosas se espalham. Samuel pega o giz. Sua mão está firme. Ele não começa com a solução. Ele começa com o problema de Sterling escrevendo exatamente como aparece no quadro branco do escritório dele. Cada símbolo, cada restrição, inclusive a restrição que torna tudo impossível. Esta é a sua formulação, diz Samuel calmamente. O tamanho da partição limitado apenas a números primos. Correto. O tom de Sterling sugere que Samuel acaba de provar sua própria incompetência. Mas a conjectura de Goldbach trata de somas de primos, não de partições restritas por primos. Samuel sublinha a restrição. Isto cria uma contradição lógica no limite superior. Ele escreve rapidamente agora. Mostra como a restrição cria um paradoxo como pede algo que matematicamente não pode existir. É como pedir um número par, que também seja primo, exceto o 2. Samuel continua. A restrição elimina todas as soluções válidas. O problema, como está formulado, não pode existir. A sala fica completamente silenciosa. Os estudantes se inclinam para a frente. Até Ethan está observando agora. O rosto de Sterling se contrai. Essa é uma interpretação interessante, mas não é interpretação. A voz de Samuel corta o ar. É prova. É por isso que Ethan não conseguiu resolver. Ninguém poderia. Você apresentou um problema impossível por 5 anos. Alguém engasga. Celulares aparecem. Este momento está sendo gravado agora. A expressão de Sterling endurece. Você está sugerindo que eu não entendo o meu próprio problema. Estou mostrando o que está aí. Samuel aponta para a contradição no quadro. A formulação tem uma falha. Antes que Sterling possa responder, uma voz no fundo da sala se manifesta. Ele está certo. Todos se viram. A professora Catherine Moore está perto da porta pesquisadora visitante do MIT, indicada ao Fields Medal. Ela vem observando o seminário de Sterling para uma avaliação do departamento. Moore caminha pelo corredor. A restrição da função de partição cria exatamente o paradoxo que ele descreveu. Notei isso na semana passada, mas presumi que fosse uma complexidade intencional. O rosto de Sterling fica vermelho. Catherine, isto é um exercício pedagógico. É uma impossibilidade lógica, Richard. Moore examina o trabalho de Samuel no quadro. É por isso que Caldwell falhou. Ninguém poderia resolver. O problema não existe em um espaço matemático válido. A sala explode em sussurros. Ethan encara a mesa, o rosto queimando. Sterling está imóvel, sua autoridade desmoronando em tempo real. Samuel ainda não terminou. Eu corrigi a formulação, removi a restrição paradoxal. E então resolvi a versão corrigida. Ele pega o celular e mostra a foto do quadro branco no escritório de Sterling. Esta é a sua formulação original antes de adicionar a restrição dos primos. Eu resolvi esta versão. Quer ver? O maxilar de Sterling se contrai. Todos os olhos na sala estão sobre ele. Ele está preso. Negar o faria parecer alguém tentando esconder algo. Aceitar significaria admitir que seu problema de 5 anos tinha falhas. Os problemas qualificatórios vencem na segunda-feira, diz Sterling friamente. Todos os 3. Se você quer entrar no desafio Harrington, resolva algo que realmente funcione. Prove que sabe fazer mais do que criticar. Ele muda as regras, mas o dano já está feito. A sala sabe exatamente o que aconteceu. Samuel acaba de provar que o imperador está nu, na frente de 200 testemunhas. O que Sterling ainda não percebe é que isso é apenas o começo. Samuel tem 72 horas. Sterling postou 3 problemas qualificatórios na tarde de sexta-feira. Resolver pelo menos um até segunda de manhã garante entrada no desafio Harrington. $50.000. Publicação garantida, vaga certa na pós-graduação. O problema A é elementar, porém tedioso. Semanas de computação. O problema B exige softwares caros que Samuel não pode pagar.
O problema C é a equação impossível de Sterling agora de conhecimento público depois do que aconteceu na aula. Sterling deixou suas intenções claras depois que todos saíram. Você quer me envergonhar, ótimo. Resolva os 3. Prove que não é apenas um crítico. Prove que pertence a este lugar. A gravação da aula já se espalhou pelo campus. Estudantes a compartilham, comentam. Você viu a cara do Sterling. Aquele aluno transferido destruiu ele. Contratado por ação afirmativa deu sorte. Esse último comentário aparece em todos os fóruns. Sorte, não inteligência, não habilidade. Sorte. Samuel não dorme na noite de sexta-feira. Ele cumpre seu turno de limpeza. Termina às 3 da manhã, vai direto para a Biblioteca Pública de Boston, quando ela abre às 6. Sua mesa habitual no canto, cadernos espalhados, laptop, emprestado do balcão de recursos da biblioteca. A foto do quadro branco do escritório de Sterling mostra o problema C antes de Sterling modificá-lo com a restrição paradoxal. Ainda difícil, mas solucionável. Samuel começa pelo que conhece. Teoria das partições, a conjectura de Goldbach, funções geradoras. Ele estudou esses conceitos por anos sozinho, preenchendo cadernos enquanto andava de ônibus. Trabalhava em turnos, sentava em apartamentos pequenos demais para os sonhos que carregava. Ele reconhece a estrutura. Ela se conecta a um artigo de 1988 de um matemático soviético que ninguém mais ensina. Korabov. Samuel encontrou o artigo 6 meses atrás nos arquivos físicos da biblioteca. Empoeirado, esquecido, brilhante. Mas a demonstração de Korabov só vai até a metade. O passo final exige outra coisa, algo moderno. O método probabilístico. Samuel o desenvolve primeiro em folhas de rascunho. Testa abordagens, descarta falhas, encontra o caminho. O método probabilístico prova que algo existe, mostrando que é mais provável que exista do que não exista. Você não constrói o objeto. Você prova que ele deve estar lá. Ele estende o trabalho de Korabov, conecta-o a técnicas contemporâneas e cria algo original. Na manhã de domingo, ele resolve completamente o problema C. 14 páginas. Formatação LaTeX impecável que ele aprendeu sozinho em tutoriais do YouTube. Depois encara o problema A, o tedioso, o que supostamente leva semanas. Samuel vê padrões que os outros não veem, atalhos nos cálculos, intuição geométrica que acelera a álgebra. Ele o termina em 6 horas. No domingo à noite, envia as 2 soluções, problema A e problema C. Ambos completos, ambos corretos. Ele aperta enviar às 23 horas. Sterling verifica as submissões às segundas-feiras às 8 da manhã, antes da prática de remo. Samuel sabe disso porque esvazia o lixo do escritório de Sterling, vê a rotina, o cronograma colado na parede. Segunda de manhã, seminário de teoria dos números avançada. Sterling entra com o rosto impassível. A turma vibra de expectativa. Todos sabem o que aconteceu na sexta. Todos viram os vídeos. Sterling coloca a pasta sobre a mesa. Projeta os resultados das submissões na tela. Nomes ocultados. 10 alunos enviaram tentativas, ele começa. A maioria adequada. Caldwell resolveu o problema A de forma admirável. Williams fez progresso no problema B. Ele faz uma pausa. A sala se inclina para a frente. Um estudante enviou soluções para o problema A e o problema C. Sussurros explodem. Problema C. Alguém resolveu. Sterling projeta as páginas na tela. O trabalho de Samuel. Nome removido. A solução do problema A é impecável. Metodologia eficiente. Execução limpa. Ele muda o slide, mostra o problema C. Quanto a este problema, o estudante primeiro corrigiu minha formulação. Removeu a restrição paradoxal que eu havia incluído inadvertidamente. A voz de Sterling força a palavra inadvertidamente. Depois resolveu a versão corrigida usando uma extensão da demonstração de 1988 de Korabov
combinada com métodos probabilísticos. Os alunos encaram as equações. Elas são elegantes, sofisticadas, muito além do nível típico de graduação. Uma voz da fileira do meio. Espera então, o problema era realmente impossível. O maxilar de Sterling se contrai. A formulação tinha um artefato lógico não intencional. Este estudante o identificou. Algo que meu doutorando e eu deixamos passar. O rosto de Ethan fica vermelho vivo. A comparação agora é explícita, pública, gravada. Sterling continua a voz endurecendo. Entretanto, essa abordagem depende fortemente de um artigo soviético obscuro que não faz parte do currículo padrão. Tenho sérias dúvidas se isso representa compreensão original ou habilidades excepcionais de pesquisa no Google. A acusação cai como um tapa. Plágio ultrapassa a arma mais antiga contra estudantes que não se encaixam. Catherine Moore se levanta da última fileira. Ela está observando novamente. Richard, a extensão probabilística não está no artigo de Korabov. Isso é trabalho original. E a correção da sua formulação exigiu ver a impossibilidade lógica de imediato. Seu aluno de doutorado teve 3 meses e não percebeu. Este estudante viu em uma única aula. A afirmação é brutal, direta e inegável. Ela acabou de dizer claramente: Samuel é mais perspicaz que Ethan, mais rápido que Sterling. A sala fica absolutamente silenciosa. Sterling está encurralado, o viés exposto, seus métodos questionados por uma indicada ao Fields Medal, diante de toda a classe. Por isso ele diz devagar, apesar das minhas preocupações quanto à metodologia: Samuel Stevens está qualificado para o desafio Harrington. Ele lista outros 9 nomes: Ethan Caldwell, Jennifer Williams, Brandon Wilson, Amanda Davis, Nathan Cross e mais 4. Nenhuma salva de palmas para Samuel, apenas silêncio atônito. Metade da sala processando o que aconteceu. A outra metade já ressentida. Depois da aula, os estudantes se agrupam em volta de Ethan, consolando-o, simpatizando com ele. Samuel caminha sozinho. Um aluno fala alto o suficiente para ele ouvir. Como é que o filho do zelador superou o doutorando de Sterling? Outro. Ouvi dizer que ele usou software. É por isso que precisamos de padrões rígidos de integridade acadêmica. Samuel continua andando. Não responde, mas as palavras o acompanham. Sempre acompanham. Mais tarde, no corredor fora do prédio, Ethan se aproxima. A voz baixa, controlada com raiva. Você me humilhou lá dentro. Samuel se vira. Eu só resolvi o problema. Não, você me fez parecer incompetente. Eu passei meses nisso. Você fez parecer fácil. Talvez você estivesse usando a abordagem errada. Ethan dá um passo à frente. Ou talvez você só tenha tido sorte. A primeira rodada é vigiada, cronometrada, isolada. Sem cadernos, sem biblioteca, sem truques. Vamos ver como você se sai quando for só você e os problemas. Não é um desafio, é uma ameaça. Samuel observa Ethan se afastar. Entende o que está acontecendo. Isso não é mais sobre matemática. É sobre provar que ele pertence ali de novo, sempre, para sempre. O desafio Harrington começa em 6 dias. O verdadeiro teste está apenas começando. O desafio Harrington não é apenas uma competição. É uma coroação. Toda a primavera, o Departamento de Matemática de Harrington coroa seu campeão. $50.000. Publicação no Annals of Mathematics. Entrada garantida nos melhores programas de pós-graduação. 3 rodadas, cada uma mais pública que a anterior. A primeira rodada acontece no sábado. Prova escrita de 3 horas, 6 problemas, os 5 melhores avançam. O exame ocorre no auditório principal com plateia. 200 pessoas assistem, enquanto os estudantes trabalham em cabines transparentes no palco. A segunda rodada é colaborativa. Os 5 finalistas trabalham juntos em um único problema complexo. 90 minutos público assistindo. O vencedor é determinado por quem oferece o insight decisivo. A terceira rodada é de apresentações individuais.
Cada finalista apresenta uma prova original para um painel de 5 matemáticos renomados, incluindo um medalhista Fields. Transmissão ao vivo para universidades do país inteiro. Neste ano, o MIT está assistindo. Stanford, Princeton também. Porque este ano existe uma história. O aluno transferido do Community College que expôs o chefe do departamento ao ridículo. O filho do zelador que resolveu o problema impossível. As redes sociais já decidiram que Samuel é ou uma fraude ou um gênio, nada no meio. Sterling anunciou o formato na segunda-feira à tarde e acrescentou um detalhe. Para garantir a integridade acadêmica, os competidores da primeira rodada trabalharão em cabines isoladas com câmeras sem materiais de referência, além de uma única página manuscrita de notas. A regra mira Samuel diretamente. Os outros competidores passaram anos acumulando conhecimento por meio de cursos estruturados. Samuel tem apenas o que cabe na cabeça e o que pode escrever em uma única folha. A pressão social aumenta imediatamente. Os demais classificados formam grupos de estudo. Eles se encontram na biblioteca de matemática depois do expediente. Compartilham problemas de prática. Testam uns aos outros. Samuel não é convidado. Quando ele pede para participar, a resposta de Ethan é fria. Precisamos de pessoas que entendem fundamentos não estudiosos do Google. A mensagem se espalha. Samuel está sozinho, isolado, exatamente onde Sterling o quer. Mas o isolamento tem vantagens. Samuel aprendeu sozinho a vida inteira. Livros de biblioteca, aulas online, cadernos preenchidos durante turnos noturnos. Ele não precisa de grupos de estudo. Ele precisa de espaço para pensar. A professora Moore o encontra na biblioteca na quinta-feira à noite. Senta sem pedir permissão. Caminhe comigo, ela diz. Eles atravessam o campus enquanto o pôr do sol deixa tudo dourado. Moore não oferece tutoria. Não dá respostas. Sterling desenhou esta competição há 10 anos, ela diz. E sabe o que ele não testa? A intuição geométrica. Prova visual. Ele é pura análise. Tudo é álgebra e limites. Ela entrega um livro. Proofs Without Words. Seus cadernos. Eu vi você desenhando diagramas. Confie nisso. Samuel pega o livro. Por que está me ajudando? Eu não estou ajudando. Você não precisa de ajuda. A voz de Moore é firme. Você precisa de permissão para confiar em si mesmo. Há uma diferença. Ela vai embora, deixando Samuel parado ali, o livro nas mãos, o peso das expectativas nos ombros. A preparação de Samuel acontece em fragmentos, estudando no ônibus, entre o campus e seu apartamento, praticando demonstrações mentalmente enquanto esfrega pisos. Sua única página de notas se torna uma obra de arte, não fórmulas, mas diagramas, representações visuais de conceitos matemáticos que só fazem sentido para ele. A desigualdade de recursos fica evidente. Os outros competidores têm vantagens que Samuel não tem como alcançar. Ethan tem tutoria particular de pós-graduandos. Jennifer Williams tem acesso à biblioteca pessoal do orientador. A família de Brandon Wilson comprou para ele assinaturas de todos os bancos de dados acadêmicos. Samuel tem a biblioteca pública até às 21h. Seus cadernos gastos. O incentivo de seu pai. Na noite de quarta-feira, James Stevens encontra o filho sentado à mesa da cozinha às 2h. Cadernos abertos, café frio. Você está bem, Samuel? Olha para cima, exausto, ansioso. E se eles estiverem certos? E se eu realmente não pertencer aqui? James se senta. Sua mãe costumava dizer uma coisa. Eles podem tirar tudo menos o que está na sua cabeça. Você tem algo que eles não têm. Filho, você vê as coisas de outro jeito. Isso não é fraqueza, é sua força. Samuel encara o pai, o homem que o criou sozinho, que trabalhou noites para que ele pudesse estudar, que nunca reclamou dos sacrifícios. Não devolva isso, diz James calmamente. O que você tem aqui dentro, não deixe que eles convençam você de que não é suficiente. As palavras atingem fundo.
Samuel não está mais tentando provar que pertence ali. Está provando que eles estavam errados em duvidar dele. Há uma diferença. Na tarde de sexta-feira, Sterling libera um problema de prática para calibrar expectativas dos competidores. É topologia algébrica brutal, nível de pós-graduação. Samuel luta com ele por 3 horas sem progresso. Pela janela do prédio de matemática, ele vê Ethan resolvê-lo sem esforço em uma sala de estudos. A dúvida infiltra-se como veneno. Aquela noite, trabalhando no turno de limpeza, Samuel passa esfregando perto do escritório de Sterling. 2 da manhã. Sterling trabalha até tarde. Pela fresta da porta, Samuel vê o problema de prática no quadro branco, com a solução completa escrita. Sterling deu a seus alunos preferidos o gabarito. O jogo é manipulado. Samuel fotografa o quadro branco não para usar a solução, mas para saber com certeza aquilo que já suspeitava. O sistema não é justo, nunca foi. Mas saber que o jogo é manipulado não significa que você para de jogar. Significa que você joga melhor. Na sexta noite, Samuel toma uma decisão. Seu supervisor liga. Você está escalado para amanhã à noite durante a competição. Falte ao turno e estará demitido. Samuel escolhe a competição. Perde o emprego, liga para o pai. Tenho orgulho de você, diz James simplesmente. Sábado de manhã, primeira rodada. A verdadeira batalha começa. 6 dias até tudo mudar. Samuel conta os dias como quem conta os passos até uma execução. Dia 1. Segunda-feira à tarde, depois da aula, Samuel vai aos arquivos da biblioteca, encontra provas antigas do desafio Harrington e estuda padrões 60%, teoria dos números 30%, topologia 10%, problemas aleatórios. Ele direciona sua preparação de acordo. À noite, o proprietário liga. O aluguel está 5 dias atrasado. Samuel precisa do salário do mês, mas a primeira rodada é sábado pela manhã. Seu turno é sábado à noite. O supervisor já deixara claro falte e será substituído. Temos lista de espera. A matemática é simples. Competir ou comer. Escolha. Dia 2. Terça de manhã. Samuel chega à biblioteca quando ela abre. A professora Moore passa por ele na sessão de periódicos. A conversa parece casual. Não é. Sterling adora a conjectura de Collatz, ela menciona baixinho. Enfia isso em toda a competição. Memorize as primeiras 50 iterações. Ela se afasta antes que Samuel possa responder. Ele passa 6 horas nas sequências de Collatz, nos padrões, nos ramos, nas iterações que parecem aleatórias, mas não são. Terça à tarde, Ethan o confronta no centro estudantil. 2 outros competidores ao lado como seguranças. Sterling está sendo generoso deixando você competir. Ethan diz sem baixar a voz. Estudantes por perto param para observar. Não envergonhe o departamento. Samuel ergue os olhos do caderno. Eu me classifiquei do mesmo jeito que você. Não. A voz de Ethan ecoa pelo salão. Você se classificou por ação afirmativa. Eu me classifiquei por habilidade. Celulares aparecem. Gravando? Esse momento estará online em menos de 1 hora. Samuel não responde. Apenas arruma suas coisas e vai embora. Mas o dano se espalha mesmo assim. As redes sociais explodem, porque o aluno Day está competindo. É isso que acontece quando abaixamos os padrões. Ele vai fracassar no sábado e provar que todos estão certos. Os comentários se acumulam como veneno. Samuel para de ler, mas saber que eles existem já é suficiente. Dia 3. Quarta-feira. O ponto de ruptura e o ponto de virada acontecem a poucas horas de distância. De manhã, Samuel visita o pai no trabalho. James está limpando os banheiros do prédio de engenharia. Eles se sentam na doca de carga durante o intervalo, compartilham café de um bule térmico. James vê algo no rosto do filho. Está pensando em desistir. Samuel não responde de imediato. Depois murmura. Talvez eu não pertença a este lugar.
Sua mãe costumava dizer algo. James diz, olhando para os prédios enormes do campus. Ela dizia: eles podem tirar seu dinheiro, suas oportunidades, sua dignidade, mas não podem tirar o que está na sua cabeça. Isso é seu para sempre. Ele encara o filho. Você tem algo que eles não têm. Você vê matemática de outro jeito, pensa de outro jeito. Isso não é fraqueza. É sua arma. Samuel sente algo se mover dentro dele. Ele vinha tentando provar que pertencia ali. Abordagem errada, ele precisa provar que é melhor. Há uma diferença. Quarta à tarde, a estratégia muda. Samuel para de tentar aprender o que os outros sabem. Redobra sua própria abordagem única. Raciocínio visual, intuição geométrica. Reconhecimento de padrões que ignora a álgebra tradicional. Sua página única de notas se transforma não fórmulas, mas diagramas. Árvores ramificadas de conceitos que só fazem sentido para ele. Parece arte. É matemática reduzida à sua forma mais pura. Dia 4. Quinta-feira. 3 dias restantes. Sterling libera um problema de prática para calibrar expectativas. É cruel. Topologia algébrica de nível avançado. Samuel fica olhando para o problema por 2 horas. 0 progresso. Pela janela do prédio de matemática, ele vê Ethan resolvendo tudo sem esforço, escrevendo com confiança, terminando em algo como 30 minutos. A comparação destrói a confiança de Samuel. Talvez eles estejam certos. Talvez ele esteja fora de sua profundidade. Talvez sábado o exponha como fraude. Naquela noite, às 2 da manhã, Samuel está em seu turno limpando o 3º andar do prédio de matemática. A luz do escritório de Sterling está acesa. Ele sempre trabalha até tarde. Samuel passa esfregando a porta, olha pela fresta e vê o quadro branco. O problema de prática, a solução completa, cada passo escrito. A compreensão o atinge como água gelada. Sterling deu o gabarito ao seu círculo interno. Ethan não resolveu em 30 minutos. Ethan memorizou. O jogo não é apenas injusto, é manipulado. Samuel fotografa o quadro não para usar a resposta, mas para ter prova, para saber com certeza aquilo que já suspeitava. O sistema foi projetado para manter pessoas como ele do lado de fora. Mas agora, ele sabe. E saber muda tudo. Dia 5. Sexta-feira. 2 dias até a competição. Samuel testa sua abordagem visual em problemas de prática. Funciona. Ele resolve 3 problemas mais rápido que os métodos tradicionais. Sua confiança volta. Diferente, mais dura, mais feroz. Sexta à tarde, seu supervisor liga. Você está escalado amanhã à noite. A competição ou o emprego. Escolha. Samuel não hesita mais. Vou competir. Então está demitido. Efeito imediato. Samuel liga para o pai e conta o que houve. James Stevens fica em silêncio por um longo momento. Depois diz simplesmente: tenho orgulho de você, filho. Sem decepção, sem pânico, por dinheiro, só orgulho. E isso basta. Dia 6. Sábado. Dia da competição. Samuel acorda às 5h. Raspa a cabeça. Ritual de foco. Clareza. Ele estende sua única página de notas. Revisa uma vez, guarda. Confiança. Às 6h, ele caminha pelo campus de Harrington. Vazio. Silencioso. A luz da madrugada faz tudo parecer possível. Ele para diante do auditório. Imagina sua mãe caminhando por esses mesmos caminhos. A caminhada que ela nunca pôde fazer. Candidatou-se à faculdade 3 vezes. Recusada todas as vezes. Morreu sem jamais ter essa chance. Samuel está vivendo a vida que ela nunca pôde viver. Isso significa algo. Isso significa tudo. Enquanto isso, o auditório se transforma. Funcionários montam 200 cadeiras de plateia. Equipes de filmagem chegam. Notícias locais. Este é o maior desafio Harrington em anos, por causa da controvérsia, por causa de Samuel. Porque todos querem ver se ele é real ou uma farsa.
Sterling dá entrevista à imprensa nos degraus do auditório. Estamos animados para ver qual de nossos melhores alunos sairá vitorioso. Tradução. Estamos animados para ver o aluno transferido fracassar. Online surgem apostas. Dinheiro real circula sobre se Samuel vai passar da primeira rodada. As probabilidades não favorecem Samuel. As redes sociais se dividem, metade torcendo pelo azarão, metade zombando. Não vejo a hora dessa fraude ser exposta. A professora Moore revisa as rubricas de avaliação em seu escritório, faz anotações, garante que a pontuação será justa. Ela sabe o que Sterling costuma fazer. Hoje não. Ethan Caldwell se reúne com seu grupo de estudos. Confiante e preparado, certo de que vai vencer, certo de que a competição foi feita para pessoas exatamente como ele. Samuel entra no auditório às 8h, uma hora antes do início, completamente vazio, exceto pela equipe técnica. Ele se senta em uma das cadeiras dos competidores no centro do palco sob luz intensa. Respira. É aqui que tudo muda de um jeito ou de outro. Ele se levanta, sai novamente. Precisa de ar de espaço de lembrar por que está ali. Em 1h, 10 competidores estarão sentados em cabines de isolamento transparentes, à prova de som, câmeras registrando tudo, 200 pessoas, assistindo ao vivo, milhares online. Em 1h, Samuel Stevens vai provar que pertence ali, ou vai provar que os críticos estavam certos. A única pergunta é qual história será escrita hoje. 9h. O auditório enche rapidamente. Estudantes, professores, mídia local. Alguém montou uma transmissão ao vivo. O contador de visualizações ultrapassa 10.000 antes mesmo da competição começar. 10 cabines de isolamento no palco. Plexiglass, transparente, à prova de som. Cada competidor totalmente visível. Samuel está na cabine 7, exatamente no centro, exatamente onde Sterling o quer. Os 5 juízes sentam-se à esquerda do palco. A professora Moore entre eles. Sterling está no púlpito, juiz principal. Ele controla tudo. Bem-vindos à primeira rodada do desafio Harrington. A voz de Sterling ecoa. 10 competidores, 3 horas, 6 problemas. Os 5 melhores avançam. Ele faz uma pausa. Deixa a pressão crescer. Os problemas deste ano foram elaborados colaborativamente por nosso painel distinto, não por um único juiz. A reviravolta cai silenciosamente, mas Samuel percebe imediatamente. Vê o leve aceno de Moore. O painel interveio. Exigiu justiça. Impediu que Sterling manipulasse toda a prova. Isso ajuda Samuel. Ele se preparou para o viés analítico de Sterling. Mas agora os problemas serão mais variados. Geometria, teoria dos números combinatória, prova por contradição. Diferentes estilos de pensamento. 3 horas a partir de agora. Comecem. Samuel abre o pacote de prova, examina os 6 problemas rapidamente. Triagem. Problema 1. Teoria dos números básico resolvível. Problema 2. Instrução geométrica. Seu ponto forte resolvível. Problema 3. Análise combinatória. Dificuldade moderada resolvível. Problema 4. O ar some por 1 segundo. É próximo de Collatz, mas não direto. Um metaproblema. Prove ou refute se a conjectura de Collatz é verdadeira. Então qualquer sequência começando abaixo de 1 milhão chega ao número 1 em menos de 200 passos. O problema exige 2 coisas: compreensão profunda da Collatz e limites computacionais. Samuel tem a primeira. A segunda parece impossível sem software. Influência de Sterling. Ele sempre coloca esse tipo de problema para separar memorizadores de pensadores. Para eliminar Samuel. Samuel resolve primeiro os problemas 1, 2 e 3, usando métodos visuais, diagramas, reconhecimento de padrões. Termina os 3 em 75 minutos. Do outro lado do palco, Ethan trabalha de forma constante, tradicional, metódica. Já está no problema 5 confiante. Samuel volta ao problema 4. Encara. A exigência computacional parece inalcançável. Então,
Ele se lembra de sua folha única de notas, o diagrama das sequências de Collatz. Não todas as sequências, mas os padrões dos ramos. Ele não precisa calcular cada sequência. Ele precisa provar que o limite superior existe estruturalmente. Prova por contradição. Suponha que uma sequência abaixo de 1 milhão leve mais de 200 passos. Rastreie as implicações pelos ramos. Mostre que isso contradiz propriedades conhecidas. Portanto, o limite deve se manter. Elegante. Original. Exatamente o que Moore quis dizer sobre confiar na intuição visual. Samuel escreve freneticamente. A solução flui. Ele termina o problema 4, começa o 5. As câmeras capturam tudo. A plateia observa em silêncio. A expressão de Sterling é ilegível. Moore se inclina levemente para a frente. O tempo acaba. Lápis para baixo. Samuel completou 5 dos 6 problemas. Só o 6º ficou sem solução, estava além de todos. A avaliação acontece durante a noite. Os resultados serão anunciados amanhã. Samuel sai sem saber. Fez o suficiente ou não. A espera começa. Domingo à tarde. Anúncio dos resultados no salão do departamento. Ambiente informal, mas as câmeras continuam ligadas. A transmissão já tem 20.000 espectadores. Os 10 competidores se reúnem. Samuel fica perto do fundo da sala. Sterling segura um tablet com os resultados. Sua expressão não revela nada. Primeiro, parabéns a todos os competidores. Os problemas foram intencionalmente rigorosos. A voz formal de Sterling. Avançando para a segunda rodada. Ele lê os nomes lentamente, deliberadamente. Ethan Caldwell. Era esperado. Ethan acena profissionalmente. Jennifer Williams. Aplausos. Jennifer sorri. Brandon Wilson. Mais aplausos. Brandon parece aliviado. Amanda Davis. 4 nomes. Resta uma vaga. O coração de Samuel bate forte. O nome dele ainda não foi chamado. Sterling faz uma pausa. O silêncio se estende. Cruel. Intencional. A 5ª posição foi intensamente debatida. Um competidor demonstrou abordagens não convencionais que geraram considerável discussão entre o painel. A entonação dele torna não convencional sinônimo de defeituoso. Após extensa deliberação, o 5º finalista é Nathan Cross. As palavras acertam Samuel como um golpe físico. Ele não avançou. Nathan Cross, que terminou em 90 minutos, usando métodos convencionais seguros tradicionais brancos. A visão de Samuel se estreita. O ambiente gira. Ele perdeu o emprego por isso. Sacrificou tudo por isso e não foi suficiente. Sterling continua. Quero tratar especificamente da submissão de Samuel Stevens. Ele projeta na tela a solução de Samuel para o problema 4. Isto exemplifica um problema recorrente. Intuição bruta sem treinamento rigoroso. Sterling aponta para a abordagem geométrica de Samuel. As heurísticas visuais à prova por contradição, usando diagramas. Interessante e criativa, mas não rigorosa pelos padrões profissionais. O painel discutiu extensamente e determinou que não poderia ser aceita. A professora Moore se levanta abruptamente. Richard, eu avaliei essa solução de forma diferente. A maioria decidiu Catherine. A voz de Sterling é aço. Samuel, você tem potencial, mas competições exigem polimento que você ainda não desenvolveu. Continue seus estudos talvez no próximo ano. A condescendência é palpável. A rejeição é absoluta, pública, registrada, permanente. Ethan mal esconde o sorriso. Os outros competidores desviam o olhar. Samuel fica imóvel. Humilhação, raiva, derrota. Tudo contra o que ele lutou confirmado. Ele sai sem dizer nada. Lá fora, o ar frio de novembro. Samuel senta-se nos degraus do prédio, mãos tremendo, liga para o pai. Perdi meu emprego por isso. Nem cheguei à segunda rodada. Eles dizem que não fui rigoroso o suficiente, que fui visual demais, não tradicional. A voz de Samuel falha. Talvez eles estejam certos.
Talvez eu não esteja pronto. James fica em silêncio, depois firme. A sua prova estava certa. Samuel pensa. Repassa mentalmente seu trabalho. Sim, estava certa. Então eles não venceram você. Eles só não entenderam você. Mas Samuel não se convence. Talvez Sterling esteja certo. Talvez pensar visualmente não seja matemática de verdade. Talvez o Community College não tenha preparado ele o suficiente. Talvez ele nunca tenha pertencido àquele lugar. 1 hora depois, Samuel faz as malas. Não pode pagar o aluguel do próximo mês sem um emprego. Terá que deixar Harrington abandonar o curso, voltar ao que todos esperavam. O telefone vibra. E-mail professora Catherine Moore. Assunto: você foi roubado. Samuel abre. Samuel, a sua solução do problema 4 era matematicamente sólida e inédita. Dei nota máxima. Sterling anulou minha pontuação alegando que provas visuais não são rigorosas. Uma postura dogmática que a comunidade matemática abandonou há décadas. Estou anexando minha avaliação completa. Você fez 94 de 100, a segunda maior nota. Nathan Cross fez 82. Você foi roubado. Mas ouça com atenção, a segunda rodada é em equipe. O regulamento inclui uma regra de wild card. Qualquer juiz pode indicar um competidor eliminado para retornar se ele demonstrou insight excepcional. Estarei na plateia na quarta-feira. Me dê munição para usar. Isso não acabou. CM. Ela anexou a pontuação detalhada. Cada problema, cada ponto. Samuel, 94/100. Segundo lugar atrás apenas de Ethan com 96 ou 100. Nathan com 82 ou 100 jamais deveria ter avançado. Sterling manipulou, anulou a pontuação, eliminou Samuel deliberadamente. Samuel encara o e-mail. A prova do viés. A evidência da injustiça. A porta que Moore acabou de abrir. Alguns jogos são manipulados. Todos sabem. Mas alguns árbitros lutam contra isso. A questão é: você desiste ou continua lutando? Samuel para de fazer as malas. Senta-se diante do laptop, abre seus cadernos. Faltam 72 horas para a segunda rodada. Sterling acha que acabou. Sterling está errado. Quando o jogo é manipulado contra você, você não desiste. Você joga mais forte. Você joga mais inteligente. Você obriga eles a enxergarem você. Samuel tem 3 dias para se preparar, 3 dias para encontrar seu momento. 3 dias para provar que ser subestimado é a melhor arma de todas. A crise não é o fim da história. É onde a luta real começa. Quarta-feira à noite. Segunda rodada. O auditório está lotado além da capacidade. 400 pessoas presencialmente. 25 mil assistindo online. A notícia se espalhou, a controvérsia de domingo, o viés de Sterling, o aluno transferido injustamente eliminado. Isso não é mais apenas uma competição de matemática, é um acerto de contas. Os 5 finalistas estão no palco: Ethan, Jennifer, Brandon, Amanda, Nathan. Cadeiras em semicírculo, um grande quadro branco atrás deles, câmeras por toda parte. Sterling está no centro do palco com a banca avaliadora. Ele parece confiante no controle. Este é o domínio dele. A segunda rodada testa a resolução colaborativa de problemas. Esses 5 finalistas trabalharão juntos em um único desafio. Um dos problemas do Prêmio Millennium simplificado. A conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer para uma curva elíptica específica. 90 minutos. O vencedor é determinado por quem contribui o insight decisivo. O problema aparece nas telas. A plateia murmura. Mesmo simplificado, é brutalmente complexo. Sterling continua. No entanto, o regulamento da competição inclui uma disposição. Se qualquer juiz acreditar que um competidor eliminado merece reconsideração, ele pode nomeá-lo como carta coringa. A sala muda. Todos sabem para onde isso está indo. 10 minutos depois, os finalistas discutem abordagens. Ethan rabisca no quadro. Método algébrico clássico pesado em computação. Jennifer faz cálculos. Brandon confere referências. Estão avançando lentamente. A professora Catherine Moore se levanta. O público silencia.
Eu nomeio Samuel Stevens para retornar como competidor carta coringa. O auditório explode. Suspiros, aplausos, reações chocadas. O maxilar de Sterling se contrai visivelmente. Com que justificativa sua voz mal contida? A solução dele para o problema 4 da primeira rodada era matematicamente sólida e inovadora. Estou exercendo meu direito como avaliadora segundo o artigo 7 do regulamento. O rosto de Sterling endurece. O painel votou. Você votou, Richard. Seu histórico documentado mostra que rejeita qualquer método de prova visual há uma década. Isso não é rigor. É viés. As palavras caem como bombas. Públicas brutais verdadeiras. O chat da transmissão explode. O momento está sendo gravado, compartilhado, viralizando em tempo real. Sterling não tem escolha. A regra da carta coringa existe por escrito. Moore está dentro dos seus direitos. Muito bem. Samuel, se você estiver presente, junte-se a nós. Samuel se levanta da última fileira. Cada olhar o acompanha, enquanto ele desce o corredor, cada passo ecoando. Ele chega ao palco. Os outros finalistas o encaram. A expressão de Ethan é pura hostilidade. Samuel olha o quadro, estuda a abordagem de Ethan ainda sem falar. Ethan quebra o silêncio, a voz pingando com descendência. Conseguiu acompanhar ou precisa de um tutorial? Samuel o ignora. Continua estudando. Ele já viu problemas assim antes, meses atrás, no escritório de Sterling. Estrutura semelhante à abordagem parecida, e ele vê o erro de Ethan imediatamente. Samuel pega o giz, começa uma nova sessão no quadro. Sua voz é calma, clara. A curva elíptica que você está usando, I-2, X3, X, você está aplicando Burt Swinnerton Dyer, assumindo o posto 1. Ethan retruca desdenhoso. Isso é padrão para essa classe de curvas. Exceto que esta curva específica tem posto 0. Samuel escreve rapidamente. Mostra a função geradora, o que significa que sua abordagem pela função L sempre falhará. O grupo de Mordell-Weil é finito. Jennifer se inclina para a frente. Espera como você sabe que o posto é 0. Samuel desenha um diagrama geométrico. A curva visualizada no plano complexo. Pontos marcados. Todo ponto racional desta curva é de torção, sem geradores livres. Isso é comprovável verificando um conjunto finito de casos. Ele os lista. Testar pontos no infinito. Aplicar o teorema de Nagel-Lutz. Mostrar explicitamente que só existem 4 pontos racionais, todos de ordem finita, portanto posto 0. A sala fica completamente silenciosa. A professora Moore se levanta novamente, a voz vibrante. Ele está certo. Richard, verifique o cálculo da torção. Sterling se aproxima do quadro. Lê o trabalho de Samuel lentamente. O rosto perde cor. O cálculo é perfeito. A abordagem inteira de Ethan, 15 minutos de trabalho, é fundamentalmente falha. A voz de Sterling é baixa, perigosa. Isso não resolve o problema. Apenas mostra que o método de Caldwell falha. Não. A voz de Samuel permanece firme. Resolve sim. Se o posto é 0 BSD, para essa curva se reduz a uma conta finita. Eu posso resolver manualmente. Ele vira para um espaço limpo no quadro. O público está absolutamente silencioso. Até quem assiste pela internet sente atenção. Por 30 minutos, Samuel trabalha. Explica enquanto escreve, voz clara, acessível. Passo 1, estabelecer posto 0 já provado. Passo 2, calcular a função L em S, Mojgara 1, série finita, 8 termos. Passo 3, calcular os números de Tamagawa, apenas 2 primos ruins aqui. Passo 4, calcular o regulador trivial posto 0. Passo 5, contar a ordem do subgrupo de torção já encontrado, 4 pontos. Passo 6, mostrar que a fórmula BSD se mantém. Todos os números são computáveis, cada etapa verificável. Ele escreve que é D e recua. O quadro está cheio do trabalho dele. Diagramas intercalados com álgebra. Intuição visual sustentando cálculo rigoroso. É lindo,
É correto. É devastador. Samuel se vira para Sterling. Sua voz é suave, mas alcança o auditório inteiro. Você disse que minhas provas não tinham rigor. Isto usa Nagel Lutz, Mordel Weil, BSD. Ferramentas padrão de pós-graduação. A única diferença é que eu desenho primeiro para enxergar a estrutura. Sterling está mudo preso, seu viés exposto diante das câmeras, seus métodos questionados publicamente. A voz de Moore corta o ar. Richard, verifique. Sterling lê o trabalho de Samuel. 30 segundos. 60. O auditório inteiro prende a respiração. Finalmente, baixinho. Está correto. O auditório explode. Aplausos, gritos, suspiros. O chat da transmissão dispara. Celulares gravando de todos os lados. Este momento será repetido milhões de vezes. Ethan desaba na cadeira atônito. Os outros finalistas parecem em choque. Sterling tenta recuperar o controle. Bem, um resultado impressionante. Parabéns ao time por Moore, o interrompe. Ao time Richard 4 deles seguiram a abordagem errada. Samuel identificou o erro, corrigiu o rumo e resolveu sozinho. Isso não é trabalho em equipe. Isso é domínio. Eu não caracterizaria assim. Eu estou avaliando esta rodada. Samuel Stevens, 100 de 100. Única contribuição decisiva. Os outros recebem crédito parcial pelas tentativas iniciais. Público inegável. Sterling não pode anulá-la. Ela é a juíza designada da segunda rodada. Então Samuel se vira para Ethan. A voz dele é calma. Você está cometendo o mesmo erro que com o problema C. O rosto de Ethan fica vermelho. O quê? O problema de Sterling do ano passado. Você insistiu em abordagens algébricas para algo que exigia insight geométrico. Aqui é a mesma coisa. Você calcula quando deveria visualizar. Ele aponta para o diagrama. O problema C não podia ser resolvido com álgebra, porque a restrição era geometricamente impossível. Esta curva não pode ser resolvida do jeito que você quer, porque o posto é geometricamente zero. V sem geradores livres. É visual? Ethan percebe. Entende? Sua abordagem é fundamentalmente limitada. Eu não vi isso. Eu sei. Você foi treinado para não ver. Não é culpa sua. É assim que te ensinaram. A declaração é honesta, não cruel, o que a torna ainda mais profunda porque é verdade. Sterling se aproxima de Samuel. O momento é capturado por todas as câmeras. Ele estende a mão à voz tensa, mas controlada. Parabéns. Sua solução foi exemplar. Subestimei não apenas sua habilidade, mas sua abordagem inteira à matemática. Isso foi uma falha institucional. Minha falha. É o mais próximo de um pedido de desculpas que Sterling consegue chegar. Público registrado permanente. Samuel aperta sua mão. A voz dele é baixa, poderosa. Você subestimou minha mente. Há uma diferença. Silêncio. Os microfones captam tudo. A transmissão repete imediatamente. A frase se torna um momento viral. O clipe é compartilhado milhões de vezes. A sala explode de novo. Aplausos. Algumas pessoas choram. O momento do azarão que todos desejavam. Mas a expressão de Samuel não muda. Isso não é vitória ainda. A terceira rodada ainda vem. A apresentação final. O verdadeiro teste. O que acabou de acontecer não é o fim. É a prova de que o começo estava errado, de que as suposições eram falsas, de que a pessoa que todos descartaram era a que entendia mais profundamente. A virada de status está completa. O filho do faxineiro acaba de dar uma aula ao departamento inteiro diante de milhares de pessoas indiscutivelmente, permanentemente. E Sterling terá que conviver com o fato de que tentou impedi-lo. Na quinta-feira de manhã, o desempenho de Samuel na segunda rodada não é apenas viral, está em todos os lugares. A mídia tradicional noticia: aluno transferido de Community College surpreende competição de matemática de elite. O clipe da frase final
chega a 2 milhões de visualizações em 24 horas. As consequências chegam rapidamente. 15 professores de matemática de universidades pelo país enviam e-mails ao reitor de Harrington. Eles assistiram à transmissão. Tem perguntas. Por que Samuel foi eliminado da primeira rodada se a professora Moore avaliou seu trabalho como válido? Por que Sterling pôde sobrepor a pontuação do painel? O reitor convoca uma reunião de emergência, exige explicações. O viés de Sterling agora está documentado. Público inegável. Enquanto isso, a professora Moore faz algo inesperado. Ela publica sua planilha original de pontuação da primeira rodada com permissão de Samuel. Mostra que Samuel teve 94 pontos, a segunda maior nota geral. Nathan Cross teve 82. A competição foi comprometida pelo preconceito de um único juiz contra métodos não tradicionais. Sua declaração diz: e o Twitter explode. Sterling publica uma resposta forçada. Após revisão, reconheço que a submissão da primeira rodada de Samuel Stevens era matematicamente sólida. Minha avaliação refletiu preferência pessoal por estruturas tradicionais de prova, o que foi um erro de julgamento. Não é um pedido de desculpas completo, mas é um reconhecimento público, um registro permanente. O comitê da competição realiza uma sessão de emergência. O anúncio chega na tarde de quinta. Devido a irregularidades na pontuação da primeira rodada, estamos retroativamente avançando. Samuel Stevens para a segunda rodada, conforme originalmente previsto. Seu desempenho na segunda rodada permanece válido. Para a terceira rodada, implementaremos avaliação cega. Os juízes não saberão a identidade dos competidores durante as apresentações. A terceira rodada muda tudo. 5 competidores agora: Samuel, Ethan, Jennifer, Amanda e Brandon. Nathan é removido. Avaliação cega significa mérito puro. Cada competidor apresenta uma prova original. Identidade oculta. Avaliação baseada apenas no conteúdo matemático. Naquela tarde, Ethan confronta Samuel no corredor. A voz baixa, controlada ainda com raiva, mas diferente agora. Você deu sorte na quarta-feira. A terceira rodada é sobre originalidade. O que você tem que é realmente seu. Samuel tira um de seus cadernos gastos. Aqueles que ele preencheu ao longo de 3 anos. Trabalho original. Problemas que ninguém lhe deu. Provas que ninguém pediu. Matemática por amor à matemática. Mais do que você imagina. Ethan vê o caderno cheio até as margens. Percebe que Samuel não é apenas inteligente. Ele faz pesquisa original há anos, enquanto trabalhava turnos noturnos, enquanto era ignorado, enquanto todos presumiam que ele não pertencia àquele lugar. A terceira rodada é daqui a 2 dias. O teste final, a coroação real. E agora, todos sabem, Samuel Stevens não está apenas competindo. Ele está dominando. Sexta-feira à noite, terceira rodada. O auditório está lotado, 600 pessoas ao vivo, 50 mil assistindo online. É notícia nacional agora. A história que todos querem ver concluída. Os 5 finalistas apresentam provas originais um por um. Identidade oculta, avaliação cega. Competidor, a Ethan, trabalho sólido sobre lacunas entre primos. Derivativo competente, aplausos educados. Competidora B. Jennifer, teoria inovadora de coloração de grafos. Forte e impressionante, aplausos mais intensos. Competidora C. Amanda, prova elegante em topologia, aplicação estreita, aplausos respeitosos. Competidor D. Brandon, número teórico sólido. Boa contribuição, aplausos profissionais. Competidor E. A vez de Samuel. Ele caminha até o pódio. O painel tem apenas sua submissão escrita, nenhum nome anexado. Minha prova aborda um problema em aberto de 40 anos na teoria das partições, estendendo as congruências de partição de Ramanujan para uma nova classe infinita. Por 15 minutos, Samuel usa o quadro, combina diagramas visuais com álgebra rigorosa, explica cada etapa de forma acessível.
A plateia, até mesmo os não matemáticos, compreende a estrutura do seu pensamento. Ele termina. Perguntas. O medalhista Fields no painel fala: "Isto é extraordinário. Onde você desenvolveu isso?" A resposta de Samuel é simples. Na Biblioteca Pública de Boston, ao longo de 3 anos entre turnos limpando os corredores desta universidade. A sala fica em silêncio, depois explode em aplausos ensurdecedores. Pessoas de pé, algumas chorando. A revelação atinge todos ao mesmo tempo. O painel delibera 10 minutos e retorna. O vencedor do desafio Harrington por decisão unânime, competidor, é Samuel Stevens. A sala explode. Samuel fica parado atônito. Seu pai James está na plateia. Lágrimas descendo pelo rosto. A professora Moore sorri radiante. Sterling permanece imóvel. Sterling se aproxima de Samuel no palco. Cada câmera captura o momento. Ele estende a mão, parabéns. Sua prova é extraordinária. Eu estava errado sobre você. Samuel aperta sua mão. Você não estava errado sobre meus métodos. Você só não conseguia enxergar além das suas próprias expectativas. Sterling acena lentamente com a cabeça. Talvez fosse uma lição que eu precisava. Não é a derrota de um vilão. É crescimento humano. Imperfeito, mas real. Samuel recebe tudo. $50.000. Publicação garantida. Em poucas horas, 15 programas de pós-graduação entram em contato MIT, Stanford, Princeton. Ele escolhe o MIT para trabalhar com a professora Moore. Meses depois, Samuel ensina matemática em um community college. Seus alunos são negros latinos jovens de primeira geração iguais a ele. Um deles pergunta: "Eu posso chegar à pós-graduação?" Samuel entrega um caderno. Preencha isto. Depois mostre para eles. Imagem final. Samuel caminhando pelo campus do MIT carregando cadernos gastos, agora marcados como volume 14. Ainda a mesma pessoa, mas o mundo finalmente o enxerga. Sua mente é sua liberdade. Seu trabalho é sua prova. Quando você sabe que está certo, não espere permissão para mostrar. Se esta história tocou, você compartilhe. Alguém precisa ouvir que sua mente importa, que sua voz conta, que eles pertencem a qualquer mesa que possam alcançar. Comente abaixo. Quem subestimou você? Como você provou que estavam errados?